Dia segundo ano, vamos começar a nossa aula de ciências? Vamos? Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar, nós vamos aprender um conteúdo novo de ciências. Nós finalizamos a semana passada, na quinta-feira, o nosso conteúdo sobre animais ameaçados em extinção, certo? Concluímos todo o capítulo relacionado a animais. Agora nós iremos iniciar o nosso capítulo sobre reino vegetal ou reino plantae, tá bom? Então, caso em algum outro livro vocês encontrem, ao invés de reino vegetal ao invés de ser reino vegetal, vocês encontrem reino plantae, está correto, tá bom? Os dois irão falar do mesmo reino, o reino das plantas. Então, ele é caracterizado por organismos autótrofos. O que é isso, tia Priscila? Autótrofos. Autótrofos são organismos que produzem o próprio alimento. Então, as plantas, elas são capazes de produzir o próprio alimento. E clorofilatos. Clorofilatos pela cor deles, tá bom? Pela clorofila, cor verde da planta, tá bom? Então, por meio da luz solar, as plantas realizam o processo da fotossíntese, que é o processo pelo qual as plantas absorvem a energia solar para produzir a sua própria energia, tá bom? Então, ela consegue e ela precisa do sol para poder crescer, para crescer e ficar bela como nós costumamos encontrar, tá bom? Então, por isso, muitas plantinhas que nós temos dentro de casa, no apartamento, precisam ir um pouquinho para a sacada, né? Para ela receber um pouquinho da luz do sol, para ela poder crescer, tá? Assim como, né? Na verdade, não, assim como os animais, né? Assim como os animais, as plantas nascem, crescem, elas podem se reproduzir e depois morrem. Então, ela é um ser vivo, tá bom? Então, ela nasce, ela cresce, ela reproduz e ela morre, tá bom? Então, ela é sim um ser vivo, tá? Pois ela passa por todo o processo, tá? Agora vamos para o nosso livro, então? Então, pega o livro de ciências. Agora nós vamos ler um pouquinho a respeito, tá? E eu peço para vocês prestarem atenção na leitura. Logo, nós teremos atividades relacionadas a essa leitura. Então, é tão importante quanto, tá? A leitura é tão importante quanto a realização dos exercícios. Então, vamos colocar agora na página 97. E aqui na 97, ela vai iniciar o capítulo de reino vegetal. Mas antes, nós iremos trabalhar um pouquinho a gentileza. Olha o que está escrito, gentileza. Gentileza é ser amável com as pessoas. É uma forma de atenção, de cuidados, que torna os relacionamentos mais humanos. Praticamos a gentileza quando nos tratamos bem. Quando somos amáveis na rua, em casa, na escola, em todos os lugares por onde passamos. Quando nos preocupamos com o outro, quando conservamos o ambiente, quando oferecemos ajuda para alguém, quando paramos para ouvir o outro, quando agradecemos e cumprimentamos as pessoas, estamos sendo gentis. Então, a gentileza é muito importante, né? Para o convívio em sociedade. Aí aqui tem um textinho. Palhaço
Espalhafato. Espalhafato vivia cheio de palha no meio da roça do milho. Passava moço com enxada, passava moça com feixe de lenha, passava menino que ia dar milho para as galinhas. Bom dia, falava o espalhafato. Ninguém respondia. Ninguém falava com ele, ninguém sorria. O espantalho vivia sozinho, sem amigo, quieto e sossegado no seu canto. Ana Maria Machado. Então é um trecho do texto da Ana Maria Machado. Nessa unidade, que tal praticarmos ações de gentileza? As ações de gentileza fazem falta em todos os lugares, principalmente em casa e com os nossos amigos. Ah, não se esqueça de ser gentil na escola, com os colegas e professores. Gentileza quer dizer também ser amável, amar e respeitar os animais e o seu habitat, e traz benefícios para os seres humanos. Pense nisso. Seja amável e gentil com todos. Gentileza gera gentileza. Então, se eu tratar o outro bem, o outro irá me tratar bem também, certo? Então, para a gente querer que alguém faça o bem para a gente precisa dar o bem em troca, né? Então, vamos para a página 99. Reino vegetal. Qualquer vida é muito dentro da floresta. Se a gente olha de cima, parece tudo parado, mas por dentro é diferente. A floresta está sempre em movimento. Há uma vida dentro dela que se transforma sem parar. Vem o vento, vem a chuva, caem as folhas e nascem novas folhas. Das flores saem os frutos, e os frutos são alimento. Os pássaros deixam cair as sementes, das sementes nascem novas árvores, as luzes dos vagalumes são estrelas na terra. E com o sol vem o dia, esquenta a mata, ilumina as folhas, tudo tem cor e movimento. Jussara Gomes. Página 100 agora. O reino vegetal. Então a tia Priscila já tinha conversado um pouquinho sobre. Agora o livro vai trazer mais conhecimento pra gente. Então ele vai complementar o que a tia Priscila conversou com vocês. Olha, o reino vegetal é conhecido cientificamente como plantae e é formado pelas plantas. Elas estão presentes em lugares e climas bem variados, sendo por isso bem diversificadas. Graças à sua independência alimentar e de muitas adaptações do seu corpo, eles conseguiram conquistar um ambiente terrestre. É por meio das plantas e algas que a vida no planeta se mantém. Como os animais, as plantas também são seres vivos, pois nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Para viver e se desenvolver, as plantas precisam de solo, água, ar, luz e espaço. Algumas plantas, como a margarida, olha a margarida aqui, vivem por 1 ou 2 anos no máximo. Mas há também árvores que vivem por centenas de anos, como o baobá. Então vamos lá, concluindo mais um pouquinho do nosso conhecimento. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre a fotossíntese. Lembra que a tia Priscila falou para vocês que é o processo pelo qual as plantas absorvem a energia solar para produzir sua própria energia? Então vamos lá. Como as plantas produzem seu alimento? O processo de produção do alimento nas plantas chama-se fotossíntese. Para a fotossíntese ocorrer, as plantas usam água e o gás carbônico do ambiente, bem como a radiação solar como fonte de energia. A água é absorvida do solo por meio das raízes.
O gás carbônico é retirado da atmosfera, geralmente pelas folhas. Olha aqui. Tá vendo o processo? A água leva os nutrientes para, né? Quando a água entra no solo, a planta absorve os nutrientes da água. O gás carbônico, que é retirado da atmosfera, geralmente pelas folhas. Tá vendo todo o processo? Então lembra que lá no começo a tia Priscila falou que as plantas são organismos autótrofos, que eles são capazes de produzir o seu próprio alimento? Por isso, pela fotossíntese, tá bom? Então, hoje a nossa aula de ciências foi apenas leitura, que não deixa de ser importante, já que é essa leitura que vai nos levar para conseguir realizar os exercícios da aula de amanhã. Então, amanhã a tia Priscila espera vocês novamente para nós termos aula de ciências para completar o nosso conhecimento a respeito do reino vegetal. E amanhã nós vamos aprender um pouquinho sobre a parte das plantas e suas funções. Vocês sabem quais são as funções de todas as partes da planta? Eu sei que vocês sabem que a planta tem raiz, caule, folha, flores, frutos, mas você sabe qual é a função que cada uma dessas partes faz para a planta? Então, amanhã eu espero vocês para a gente complementar esse nosso conhecimento a respeito do reino vegetal, tá bom? E aí sim, entrar nos exercícios. Beijo! Daqui a pouco a tia Priscila espera vocês na aula de matemática, tá bom? E amanhã nós vamos completar o nosso conhecimento, né? Aumentar, ampliar nosso conhecimento a respeito do reino vegetal. Beijos, até daqui a pouco, tá bom? Beijo!